Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula de número 8, que tem como objeto de conhecimento economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. Formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. O detalhamento para este objeto é Polo Industrial de Manaus, Zona Franca, uma abordagem sociológica. Organização social do trabalho no contexto amazônico. Vamos agora iniciar a nossa aula. Hoje nós trataremos da Zona Franca de Manaus, ou Polo Industrial de Manaus, como também é conhecida. Durante a nossa aula, nós iremos discorrer sobre alguns elementos criadores, legais, algumas consequências que nós temos na população amazônica, porque, afinal de contas, faremos uma breve abordagem sociológica sobre essa temática, que é a Zona Franca de Manaus. Com certeza, vocês já ouviram falar aqui na região amazônica, é muito fácil ouvir, olha, é lá da Zona Franca. E para isso, só para reforçar este prévio conhecimento que com certeza você já tem, pelo menos do nome, trouxemos para vocês um vídeo institucional da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que é a SUFRAMA, ok? Vamos lá assistir ao vídeo? Dia 28 de fevereiro de 1967. Nasce, por meio do Decreto-Lei número 288 do Governo Federal, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Em 2020, a SUFRAMA e o modelo Zona Franca de Manaus completam 53 anos de história, com inúmeras lutas, desafios, mas também com grandes conquistas. Ao longo do tempo, o modelo de desenvolvimento regional se consolidou e a autarquia contribuiu para transformar os rumos desenvolvimentistas, tanto em sua área de atuação, nos estados da Amazônia Ocidental e os municípios de Macapá e Santana, no Amapá, como em todo o Brasil. Economicamente sustentável, socialmente justo e ambientalmente responsável. Muito bonito o vídeo, né? Gostaram? Pois então, é um vídeo comemorativo de um dos aniversários da Zona Franca de Manaus. Mas esta palavra Zona Franca, ela não surgiu aqui no Amazonas. A teoria dos polos de crescimento, que foi desenvolvida por um estudioso francês chamado François Perrault. Ele trouxe a ideia de criação de zonas. Isso mesmo, zonas que são espaços geográficos que ele denominou de zonas para incentivo econômico e o aumento da capacidade produtiva daquela região escolhida, com o intuito de modificar o espaço geográfico e impulsionar o desenvolvimento social e econômico. Por aí, já podemos perceber que esta ideia de Zona Franca é uma ideia mundial. Foi nascida lá na França. Este mecanismo, que foi demonstrado por esse economista francês, François Perrault, inspirou então a criação, saímos do francês e vamos para o inglês, Free Trade Zones, que em português significa zonas francas ao redor do mundo. Sim, isso significa dizer, para todos nós aqui,
que a Zona Franca de Manaus é apenas uma de muitas outras que foram criadas pelo mundo, onde, além do desenvolvimento econômico trazido para a região onde ela é instalada, e os altos lucros também, não podemos esquecer, que são dados aos empresários, né? As zonas francas modificam o espaço geográfico onde são implementadas, trazendo benefícios sociais e, muitas vezes, até ambientais, resgatando o que Perrault, que foi o idealizador, considerava o objetivo da economia, que consistia em, além de produzir riquezas, trazer benefícios à população. Inicialmente, a ideia de Zona Franca foi justamente esse. Lá, conforme Perrault assim idealizou e criou este modelo, para não somente enriquecer empresários, viu, gente, mas também para trazer àquela população do local onde a Zona Franca foi instalada um desenvolvimento, não só para a região, mas para as pessoas, principalmente para as pessoas. Este é o modelo teórico inicial que foi desenvolvido. E, no Brasil, especificamente na Amazônia, foi criada a Zona Franca, que tem todo um contexto histórico-social para a criação e implementação deste modelo de desenvolvimento econômico na Amazônia, ou seja, a Zona Franca de Manaus, ou também ZFM, que vocês estão vendo aí. O projeto de desenvolvimento ou projeto desenvolvimentista é integrador. A palavra integrador aqui está entre aspas, mas é isso mesmo, é para integrar as regiões do entorno da Zona Franca, implementado pelo governo federal civil-militar na década de 1960. Lá nos anos 60, o governo federal pensou e adotou este modelo para a criação. É por isso que nós podemos afirmar que existe um amparo legal. Foi mediante uma lei que foi criada. Essa lei foi instituída inicialmente no governo de Juscelino Kubitschek, pela Lei 3.173, no ano de 1957, como uma zona franca de armazenamento de bens estrangeiros destinado ao consumo interno da Amazônia e dos países interessados, limítrofes do Brasil, ou que fossem banhados pelas águas tributárias do Rio Amazonas. Juscelino Kubitschek, assim, idealizou o modelo Zona Franca. Porém, um pouco tempo depois, pelo Decreto-Lei nº 288 do ano de 1967, assinado pelo presidente Castelo Branco, houve aí uma modificação e ampliação deste modelo econômico. A Zona Franca de Manaus, que foi sancionada para o modelo atual, foi justamente pelo decreto que aqui nós citamos, que é o 288 do ano de 1967. Deste modo, este ficou o ano oficial de criação da Zona Franca de Manaus com o modelo que nós temos na atualidade. E foi assinado pelo presidente da época, que era Castelo Branco, que instituiu incentivos fiscais para a implementação de uma Zona Franca, cujo objetivo principal consistia no desenvolvimento social e econômico, como também promover a habitação de uma área estratégica com o intuito de promover a segurança nacional na região conhecida hoje como Amazônia Ocidental. Esta região que tem aí da Zona Franca também é conhecida como Amazônia Ocidental. Mais à frente, já chegando no século XXI, nós temos aqui a Emenda Constitucional número 83 de 2014. Esta emenda fez a
prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Então, a partir desta data, de 2014, a Zona Franca de Manaus fica legalmente amparada e prorrogada por mais 50 anos. Percebam, mais uma vez, que o modelo desenvolvimentista econômico para a Amazônia Ocidental tem aí mais alguns anos de duração e vai continuar trazendo, segundo a proposta inicial, teorizada por Perrot, desenvolvimento para esta região. E as zonas francas, que é o modelo que existe em todo o mundo, e o polo industrial de Manaus estão intimamente ligados. O polo industrial de Manaus, como a Zona Franca, também é chamada aqui, hoje alguns chamam polo industrial de Manaus, que nos remete somente às indústrias, mas também pode chamar o comércio de um modo geral como Zona Franca, que é o modelo completo. Possui, olha que interessante, um dos mais modernos aparatos tecnológicos abrigando uma vasta linha produtiva. Olhem só, que vai desde as indústrias de ponta, ou seja, aquelas super desenvolvidas, à produção de eletrodomésticos, veículos, produtos de informática e outros. Observem que a Zona Franca de Manaus possui indústrias de ponta. Isso significa que são indústrias que contêm, que fabricam e distribuem produtos de primeira linha, com alta tecnologia. Sim, isto está aqui na nossa Amazônia Ocidental, na nossa Zona Franca de Manaus ou Polo Industrial de Manaus. E aí, diante desse pequeno histórico, nós vamos agora ver alguns pontos que a sociologia considera importante para compreender, para analisar, para perceber a efetivação deste modelo desenvolvimentista aqui na nossa região. É por isso que nós vamos fazer uma breve análise sociológica da Zona Franca de Manaus. E a Zona Franca de Manaus, que foi estabelecida lá no ano de 1967 com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico da região, tem gerado uma série de consequências. Vejam bem, não somente a implementação, tudo bem, a teoria é muito bonita, o modelo até que funciona em determinados pontos, mas, sociologicamente falando, nós não podemos deixar de mostrar para vocês algumas breves análises que são pontuais e que faremos com vocês mostrando consequências sociais complexas para a população local. Então, o modelo Zona Franca de Manaus tem aí algumas consequências que nós vamos mostrar brevemente para vocês. A primeira delas é com relação aos migrantes. Sim, migrantes são pessoas que vieram de outros estados, de outros países, aqui para a nossa região, atraídos pelo desenvolvimento que então começa a se implantar, porque lembrem que na teoria e também na prática há um desenvolvimento da região. Muito bem, e isso atrai pessoas, atrai migrantes, que é um dos efeitos mais evidentes aqui na nossa Amazônia, no Amazonas, na cidade de Manaus, que é o crescimento desordenado das cidades da região, especialmente Manaus, onde fica, digamos, aqui o polo industrial de Manaus, onde o rápido desenvolvimento industrial trouxe consigo um influxo de imigrantes em busca de quê? De empregos. Sim, a indústria aqui no polo industrial de Manaus
oferece empregos e as pessoas de outros lugares do nosso país vêm e encontram muitas vezes um emprego. Isso é muito bom, mas qual é a consequência? A cidade está preparada para receber tanta gente de uma vez só? Normalmente, não. E isso aí trouxe aí o que nós falamos de um crescimento desordenado da nossa cidade. Esses migrantes chegaram, as pessoas que estavam aqui também começaram a procurar emprego e todos eles juntos, tanto imigrantes quanto residentes da cidade de Manaus, formam a mão de obra. Tudo bem, tem pessoas para trabalhar, mas será que essas pessoas estão preparadas para atuar nas indústrias de ponta da Zona Franca de Manaus? Bem, para Manuel José de Miranda Neto, que é um autor aí que estuda a Zona Franca, a estratégia não foi bem planejada. A iniciativa privada e o poder público não levaram em consideração a variável mão de obra. Tudo bem, tem pessoas, mas essas pessoas estão preparadas, possuem conhecimentos técnicos para atuar na indústria ou no outro ramo de atividade que exija um conhecimento específico e elas estão especializadas para funções tão específicas e traz aí, consequentemente, a escassez na região desta mão de obra qualificada. É um ponto de atenção para você, estudante. Qualificação profissional. É uma consequência e também um problema aqui para a nossa Zona Franca, ok? Outra consequência que a Zona Franca trouxe foi o que nós chamamos, os autores chamam de urbanização estressada. O que significa isso? Observem aqui na imagem, né? Várias casinhas, umas em cima das outras, não estão muito bem ordenadas. A imagem nos mostra isso. Mas isso, gente, é a consequência da rápida urbanização que provocou um estresse considerável nos sistemas de saúde, na educação, no transporte e, além do mais, está exacerbando, ou seja, mostrando, levando, alterando a desigualdade social e criando áreas de alta vulnerabilidade, especialmente em comunidades periféricas e favelas. A própria imagem é bem clara. Isso é uma realidade que não podemos deixar de comentar como consequência da chegada de muitas pessoas que afeta a vários outros serviços públicos. A Zona Franca, ela tem contribuído, sim, para a intensificação das disparidades regionais dentro do próprio estado do Amazonas. Esta disparidade tem efeitos profundos sobre a qualidade de vida nas áreas mais remotas, aquelas áreas mais distantes, mesmo nos centros urbanos, muitas das quais permanecem negligenciadas pelo desenvolvimento econômico. É isso mesmo, poderíamos dizer, olhando para a imagem, que o desenvolvimento econômico não chegou aqui nessa área onde há essa urbanização estressada. E mais um ponto que a gente quer colocar aqui para vocês, que é uma consequência da implementação do modelo Zona Franca de Manaus, é a conscientização intercultural. Interessante. Para a sociologia, é mais interessante ainda. E o que é isso, gente? É a influência sobre as culturas. Sim, esse modelo econômico causa uma influência direta sobre as culturas locais e os modos de vida tradicionais das populações indígenas e ribeirinhas. A expansão da Zona Franca trouxe consigo uma crescente pressão sobre os territórios tradicionais dos nossos povos indígenas, dos ribeirinhos, com a invasão, isso mesmo, invasão de terras e degradação ambiental, resultante das atividades industriais. Essa é uma consequência que não podemos desconsiderar. Aumentou a conscientização porque os problemas ambientais têm aumentado.
A presença da Zona Franca de Manaus tem contribuído para um aumento nessa conscientização e mobilização social entre as comunidades locais. Essa mobilização tem gerado um debate contínuo sobre a política de desenvolvimento e a necessidade de um equilíbrio entre crescimento econômico e responsabilidade social e ambiental, evidenciando a complexidade dos desafios enfrentados pela região amazônica. Estas são apenas umas das consequências que nós trouxemos para vocês do ponto de vista sociológico com relação à implementação e continuidade do modelo Zona Franca aqui na região amazônica. Por conta disso, nós vamos falar também da organização social do trabalho no contexto amazônico. O contexto amazônico ele traz aí para nós algumas características muito próprias quando se fala do trabalho e do desenvolvimento na nossa região, da organização social do trabalho nesse espaço amazônico. No contexto amazônico contemporâneo, a organização social do trabalho ele reflete uma complexidade singular, muito própria, muito característica, moldada pela interação entre práticas tradicionais e dinâmicas econômicas modernas. As práticas tradicionais podem ser representados como, por exemplo, aqui, nessa imagem do açaí muito bonito, que é muito colhido, que é muito utilizado na nossa região, né? E é muito comercializado, e do outro lado, aqui um ambiente industrial, um ambiente de uma indústria. Percebam que são duas etapas diferentes de produção. As comunidades indígenas e ribeirinhas, que historicamente dependem da coleta de recursos naturais, como, por exemplo, o açaí e da agricultura de subsistência, continuam a desempenhar um papel crucial na manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas locais. No entanto, essas formas tradicionais de trabalho estão sendo progressivamente influenciadas por forças externas, como a expansão agrícola, a exploração mineral e a construção de infraestrutura que introduzem novas demandas e desafios. As comunidades regionais tradicionais aqui da Amazônia, principalmente, enfrentam esse problema de conciliar as suas práticas tradicionais, que garantem a sua sobrevivência há muito e muito tempo, com as inovações tecnológicas, bem como com a degradação ambiental, com a exploração irregular do meio ambiente, trazendo problemas a todos, uma vez que sem o meio ambiente conservado, produzindo, põe em risco as comunidades tradicionais, como os indígenas, ribeirinhos, e a adaptação dessas comunidades a essas mudanças frequentemente resultam em uma reconfiguração das práticas laborais e também na integração de novas tecnologias e metodologias. Ou seja, as práticas tradicionais elas têm que se adaptar, elas têm que se integrar e isso não é fácil. Por quê? Tem que aliar o conhecimento tradicional, que já vem sendo praticado há muitos anos, com o conhecimento das novas tecnologias. Além das atividades tradicionais, o crescimento da Zona Franca de Manaus, ele trouxe aí outros problemas que são essa conciliação, né, de conhecimentos que já existem na região há muito tempo e que tem uma necessidade, vamos colocar deste modo aqui para que todos compreendam, tem a necessidade, a emergência de, ao se associar aos novos conhecimentos, garantir a sustentabilidade. Sim, a Zona Franca de Manaus, entre outras atividades de desenvolvimento econômico,
tem criado, sim, novas oportunidades de emprego, mas também tem alterado o panorama social e econômico da região. Porque a presença de indústrias, especialmente nos setores de eletrônicos e motocicletas, promove um padrão de trabalho mais formalizado e industrializado, como a introdução, por exemplo, de jornadas regulares. Numa indústria, numa empresa, existe uma determinada jornada, segundo a nossa consolidação das leis trabalhistas, normalmente é de 8 horas, com intervalos para o almoço. Então vejam que isto é uma mudança na prática econômica tradicional, que não segue uma linha de produção, por exemplo, regida por 8 horas ininterruptas de trabalho com intervalos aí para o almoço ou para descanso. E a divisão de tarefas, que é um sistema de remuneração bem mais estruturado, né? Porque na indústria eles são regidos pela CLT e existe aí essa jornada e uma estruturação de remuneração estruturado. Mas, no entanto, esse crescimento econômico nem sempre está equitativamente distribuído, ou seja, não é igual para todos. É aí que resulta e que traz a disparidade, a diferença muito grande entre trabalhadores de diferentes setores e regiões aqui no estado do Amazonas e em outras regiões amazônicas. A chegada de empresas e o aumento do comércio também tem impactado o mercado de trabalho, alterando as dinâmicas de poder e influência dentro das comunidades. Isso não pode ser esquecido. Contudo, a promoção de um desenvolvimento inclusivo e sustentável exige uma abordagem que respeite as particularidades locais. É nesse ponto que nós devemos chegar e frisar. O desenvolvimento, tudo bem, ele tem que acontecer, como dissemos agora há pouco, é uma necessidade conciliar o desenvolvimento atual, as novas tecnologias e conciliar essas novas informações, novas técnicas de produção ao manejo sustentável da natureza. Sim, isso é possível? Claro que é possível. E é nesse ponto que nós dissemos para vocês que tem que respeitar as particularidades locais. Sim, porque o que dá certo num país, em outro continente, não significa necessariamente que vá dar certo aqui na nossa Amazônia. Nós temos características muito próprias, que são somente nossas. Não pode chegar com o modelo, porque senão vai agredir não somente o ambiente, mas as pessoas que estão nesse ambiente. E aí, nós dissemos que as tomadas de decisões têm que buscar soluções que harmonizem os interesses econômicos. Claro, a economia, como estamos aqui frisando e reforçando, é muito importante para a nossa região. Mas aí, essas soluções trazidas têm que harmonizar, têm que estar juntas aí, buscando o equilíbrio entre os interesses econômicos com a preservação dos recursos naturais e também com as culturas da nossa região. Tem que ser respeitado. Quando falamos em meio ambiente, estamos falando da natureza, dos nossos rios, da nossa floresta, dos nossos animais. E quando falamos em culturas, nós estamos falando do nosso povo, da nossa gente. Lembrem-se que, inicialmente, teoricamente, conforme François Perrault idealizou para os modelos de Zona Franca, por todo o mundo, tem que trazer o desenvolvimento para a região. Segundo Perrault, esta é uma função da economia. Então, gente, é importante não esquecer deste detalhe. Economia é importante, desenvolvimento é importante, mas eles têm que estar aliados e preservar a natureza e
as pessoas, ok? Muito obrigado pela participação de todos e nos vemos na próxima aula.